Obrigada, Cissa. Boa pergunta. Bom, vou me autodescrever primeiramente. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo ruivo cacheado. Estou usando um conjunto cinza claro e uma jaqueta azul. Estou ao lado da Dejane, do lado esquerdo e no centro do palco. Bom, eu faço parte do Educacional. É uma rede de educação, para quem não conhece, dona da Start, BMEC, Domed e outras marcas educacionais. E eu quero voltar um pouquinho antes da sua pergunta, pegando o gancho sobre o capacitismo, porque é muito comum as pessoas acharem que o capacitismo é somente a discriminação e o ato hostil relacionado à pessoa com deficiência. E não, o capacitismo ele pode se dar quando a gente promove um evento e não pensa que pode ter pessoas com deficiência na plateia. Quando a gente não imagina sobre recursos de acessibilidade, como esse, simples, da autodescrição, de mencionar onde eu estou para que pessoas com uma deficiência auditiva possam me localizar no espaço. A ausência desses pequenos gestos pode sim também representar o capacitismo. E aí, na Edux, a gente tem uma jornada voltada para a diversidade e inclusão que começou lá em 2022. Né? Enquanto uma empresa de educação, a gente já é altamente regulado, né? Tanto por questões regulatórias, pela lei de cotas, e a gente precisa desmistificar a lei de cotas, que não é um privilégio dado a pessoas com deficiência. A lei de cotas, na verdade, é uma obrigação legal que as empresas precisam cumprir, mas a gente deve extrapolar a obrigação legal. A gente deve entender que é um direito da pessoa com deficiência poder trabalhar, poder estar empregada, poder, dentro das suas aptidões, dentro das suas habilidades, exercer uma função profissional. E aí, lá na Edux, quando a gente começou nessa jornada, a gente identificou que não era possível pensar um processo de inclusão de pessoas com deficiência sem ouvir as pessoas com deficiência, sem escutar o que elas tinham para falar. E a gente começou a tomar ações concretas dentro do nosso espaço de construção de inclusão e acessibilidade para ouvir essas pessoas. A gente começou com algo simples, colocar nas nossas pesquisas de clima da empresa marcador de diversidade. Assim a gente podia identificar lá no NPS quais os pontos e gaps que a empresa precisava cumprir ainda para que pessoas com deficiência se sentissem incluídas. E aí foi curioso, porque a gente identificou que, diferente de outros marcadores, de homens, cis, brancos e héteros, de mulheres, de pessoas LGBTQI, de pessoas negras, para pessoas com deficiência, a infraestrutura era um problema. Ou seja, por mais que a gente imaginasse que a acessibilidade estava assegurada, garantida, para aquelas pessoas ainda não estava. Com isso, a gente pôde, preditivamente, tomar medidas para garantir a acessibilidade fosse mais plena para pessoas com deficiência. A gente promoveu grupos focais, ouvindo pessoas com deficiência ali, através de uma consultoria especializada, que foi conduzida pela Cissa, inclusive, que nos diagnosticou pontos ali de atenção que a gente precisava ter. E a gente foi além, ouvindo também gestores que contratavam pessoas com deficiência e gestores que não tinham pessoas com deficiência nos seus times, para entender ali quais eram os desafios. Né? Por que o gestor contratava e qual a percepção dele em ter um colaborador com deficiência, qual boa prática que, eventualmente, aquele gestor adotava para garantir a acessibilidade, o que era preciso para acomodar, reimaginar a posição de pessoas com deficiência ali dentro da empresa. Então, foi esse exercício que a gente fez, um exercício da escuta, passando por essa lógica que é tanto falada por pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Obrigada, Gil. Pode passar para a Luciana.
Eu vou seguir nessa área e aí pensando, Luciana, como é que você percebe o avanço disso dentro do grupo, do Grupo Águas do Brasil, né? Como é que está hoje as contratações? Vocês estão ainda com aquela meta de cumprir a cota? Como é que vocês estão? Bom, boa tarde a todos. Eu sou Luciana, sou diretora de gestão de pessoas do Grupo Águas do Brasil, um grupo que faz saneamento básico. Eu sou branca, estou com o cabelo pintado, porque eu já tenho uma certa idade, então eu tenho que pintar meio alourado, cabelos compridos. Estou de calça marrom, blusa branca e, enfim, e uma pérolazinha aqui no ouvido. Estou aqui só falando assim para vocês saberem o lado que eu estou. Estou do lado de quem está olhando daí para cá, do lado direito, e no palco aqui, do lado esquerdo da Cissa. Cissa, a verdade é a seguinte, as cotas nós temos que cumprir, faz parte, e conseguimos cumprir, sem dúvida nenhuma. Você até usou a palavra cota, meta. Eu acho que a gente deveria ter meta dentro da empresa, que seria um pouco diferente do que é realmente a cota. A cota está escrito lá e nós temos que cumprir, se tiver fiscalização, somos punidos, então não é fácil, tá? Porque, de qualquer maneira, existe uma resistência muito grande, realmente, dos gestores, inclusive resistência das próprias pessoas que podem ser classificadas dentro da cota. Muitos nem querem ser classificados na cota. Eles não querem ser colocados como deficientes. E então você vê, a própria pessoa tem preconceito de ser classificada dessa maneira. Então, realmente, eu acho que as empresas deveriam buscar ter metas. Então, lá na empresa, hoje o que a gente faz é um trabalho de base. Eu sou engenheira e eu acredito que tudo na vida tem que ser construído, né, igual os prédios aí, com uma fundação muito sólida. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar a base, que é mudar um pouco, tentar mudar a cultura e a cabeça das pessoas que existem, e é um fato. Então, a gente tem feito um trabalho, o início do nosso trabalho começa fazendo um censo dentro da empresa, também por volta de 2021, 2022, quando eu entro no grupo, e recebo a missão de criar o programa de diversidade e inclusão. A gente cria, primeiro a gente tem que conhecer a nossa população interna. Então, fizemos um censo interno para que a gente pudesse saber como que as pessoas se enxergavam. E daí para diante a gente veio consolidando o trabalho muito devagar. Eu não acredito que realmente nada que chega, né, vem com uma ordem, tem que fazer. Eu acho que não vai funcionar. Eu acredito realmente que a gente tem que mudar a mentalidade de quem trabalha, né, no dia a dia. E então, assim, a gente realmente, eu não posso mentir, né, a cota faz parte do processo, mas eu acho que as empresas deveriam ter metas, e é isso que a gente tenta buscar. Maravilha, obrigada. E esse ponto que você traz, Luciana, sobre o fato de que muitas vezes a própria pessoa com deficiência não quer ser identificada, é algo que eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre isso, né? O que leva uma pessoa a muitas vezes não querer ser identificada? É a quantidade de vezes que ela se identificou e que com isso ela acabou sendo demitida, ou com isso ela acabou não sendo promovida. E isso não é uma coisa que a gente escuta, né, poucas vezes. A gente, né, escuta de muitas pessoas com deficiência dentro das empresas, mas a gente também, quando está fazendo, às vezes, trabalhos como esse que a Gil falou, onde a gente conversou com gestores que contratam e gestores que não contratam, a gente, às vezes, escuta claramente de um gestor dizer: não, eu não contrato, porque eu acho que a pessoa vai se ausentar muito do trabalho, ou porque a pessoa não vai dar conta. E aí a gente tem que pensar muito o quanto esse capacitismo, né, que a Dejane falava, ele é estrutural, né? Eu me lembro uma vez, né, andando com meu filho na rua, e ele falava assim: mãe, quantas pessoas com deficiência estão aqui na rua? Né? E aí isso vai reforçando a nossa ideia de que as pessoas com deficiência estão apenas nesse espaço. E é difícil, isso é o que a gente chama do viés inconsciente. Então, o viés inconsciente é o que faz com que, muitas vezes, a gente não consiga sair, e a Luciana colocou muito bem, a gente precisa mudar a nossa cabeça. E aí não é, né, mudar a cabeça dos outros, é mudar a nossa.
Porque muitas vezes eu digo, nossa, há quantos anos eu trabalho nessa área e quantas vezes eu ainda me vejo uma pessoa capacitista, né? Sou mãe de uma pessoa com deficiência, atuo na área da pessoa com deficiência há 20 anos e mesmo assim, muitas vezes, ainda me encontro sendo uma pessoa com capacitismo. Então é isso que a gente precisa cada vez mais, né, lutar para mudar. E aí, pegando justamente também a fala da Gil sobre nada sobre nós sem nós, que quando eu estava montando esse espaço aqui, eu disse, com certeza a gente precisa ter uma pessoa com deficiência na mesa conosco, né? Porque esse é um lema estabelecido, né, num evento grandioso, né, internacional, onde as pessoas com deficiência disseram, é preciso que nós estejamos no espaço sempre para falar sobre o que nós sentimos e como nós nos sentimos. E aí eu tive a grata surpresa de conhecer o Júlio, presidente de uma empresa, porque essa é uma outra questão. Muitas vezes as empresas falam, tá, eu vou cumprir a cota, eu vou até colocar uma meta, como a Luciana disse, mas vai ser naquele primeiro cargo, no cargo de entrada das pessoas, né? Aqui mais cedo eu conversava com uma outra pessoa com deficiência que disse, Cissa, eu tenho um currículo tendo trabalhado em empresa nacional e multinacional há 10 anos, mas agora não estou trabalhando e estou com muita dificuldade de conseguir emprego, porque as empresas buscam a pessoa com deficiência para iniciar a carreira dentro da empresa. E aí a presença do Júlio aqui nos deixa muito felizes para mostrar que é possível ser uma pessoa. E aí eu brinquei com ele quando a gente se conheceu, porque ele é um PCD, que é um termo que a gente não usa, né, Dejane? Mas ele é o único que pode usar, porque ele é presidente com deficiência, Dejane. Então, assim, realmente eu brinquei com ele quando ele me disse que ele usava esse termo, porque ele é presidente com deficiência. Júlio, com a palavra, por favor. Muito obrigado, Cissa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Júlio Cardoso, eu sou um homem branco, 1,85 m, eu tenho cabelo grisalho, barba bem branca. Estou usando um óculos azul, é um óculos que eu uso como proteção para os meus olhos, ele não tem grau. Estou usando uma jaqueta azul e uma calça bege. Como você disse, é um prazer enorme estar aqui. Eu tenho 35 anos de Supergás Brás, sou presidente há 6 anos, desde 2019. Eu, em 2000, há 25 anos atrás, eu perdi 70% da visão do meu olho direito. Mas vida normal, as pessoas conseguem tranquilamente viver com um olho. Eu tinha 1,3, né, então eu conseguia viver muito bem, fazendo tudo, exatamente tudo. Mas em 2015, 2016, eu comecei a perder a visão do olho esquerdo, cheguei a ter 50% da visão do olho esquerdo. Aí as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, 50% do olho esquerdo e 30% do direito. Eu já não conseguia dirigir, eu tinha dificuldade de assistir às apresentações, slides, de ver as pessoas mais afastadas. Mas fui utilizando os recursos disponíveis e utilizando o iPad, o iPhone, maximizando e conseguindo levar uma vida normal. Viajava sozinho, fazia as coisas sozinhos. Até que no ano de 2020, 2021, eu tive uma infecção no olho esquerdo e eu perdi 100% do olho esquerdo. Todos os meus casos não têm relação um com o outro. Isso aqui é interessante. Eles tinham que acontecer mesmo. Em 2020, 2021, eu perdi a visão do olho esquerdo, aí eu perdi a minha independência. Eu não consigo mais viajar sozinho, fazer várias coisas sozinho. E a vida realmente ficou mais complexa para mim. Mas naquele momento, eu passei por aquela perda. Todo mundo que perde um órgão, perde alguma coisa, passa por um momento difícil, né? Um momento de sofrimento. Eu vivi o meu movimento de sofrimento, mas imediatamente eu falei, eu vou ser feliz e eu vou, como propósito de vida, fazer as pessoas ao meu redor mais felizes. E daquele dia em diante, eu passei a atuar na minha vida pessoal e profissional, fazendo com que as pessoas sejam mais felizes. E a gente tem muita oportunidade. Eu, como um presidente com deficiência, eu tenho uma oportunidade enorme de ajudar 4.500 colaboradores, 5.000 revendedores e os seus funcionários, os fornecedores e as pessoas que a gente se relaciona diretamente, inclusive clientes.
Então, eu faço da minha vida profissional uma forma de unir o interesse da organização. Sim, eu sou um profissional, eu tenho as minhas metas de resultado, de performance, mas eu procuro ter a sabedoria e a inteligência de fazer o bem às pessoas com que eu lido, unindo o útil ao agradável, o resultado e o interesse das pessoas. E isso passa por fazer as pessoas mais felizes, significa respeitar as pessoas como elas são, e respeitar as pessoas como elas são significa cuidar, ser inclusivo, ser diverso, ter um ambiente de acolhimento dentro da organização. Então, a gente é uma empresa que cada vez mais se transforma numa empresa acolhedora, onde todos, como são, se sentem bem e cada vez mais são felizes e mais felizes dentro da empresa. Eu acho que o princípio da felicidade, ele abrange tudo. Desde o momento que você quer fazer o bem e fazer as pessoas mais felizes, você faz com que essas questões de respeito, cuidado, acolhimento, eles ocorram de uma forma muito mais natural. E uma mensagem importante que eu sempre passo para todo mundo é o agradecimento, a gratidão pelo que eu tenho. Eu não reclamo pelo que eu deixei de ter, pelo 100% do olho esquerdo e 70% do direito. Eu todo dia acordo de manhã e agradeço pelos 30% da visão que eu tenho do olho direito. Por estar aqui, por estar vivo, respirando, feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz. E quero fazer todos ao meu redor mais felizes. Obrigada, Júlio.